Olá pessoal, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez a sua atenção ao Cast do Bem. Esse é mais um episódio patrocinado pela Assessoria do Bem, uma das maiores consultorias no Brasil que busca a redução fiscal de inovação tecnológica. Hoje teremos um tema muito especial voltado às tecnologias da indústria 4.0, como por exemplo inteligência artificial, RPA. Vamos falar um pouco aqui desse tipo de tecnologia voltado também ao seu negócio. Você vai ver que existe aplicação aí em vários negócios. Me acompanha o sócio fundador da ADB, Kelvin Stadin. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Anderson. Espero que a gente tenha a oportunidade de levar um tema do bem aí para as pessoas que nos ouvem. Hoje nosso ilustre convidado, ele é especialista em processos de automação empresarial, soluções em inteligência artificial, com formação em marketing, venda, pós-graduado em liderança e coaching. Ele também é palestrante com foco em inovação tecnológica e transformação digital. É educador, mentor nas áreas de automação e inteligência artificial. E ele também é CEO da Maslow, empresa de consultoria especializada em automação de processos e soluções de inteligência artificial para os negócios. Nada mais, nada menos que Marco Lessa. Obrigado pela sua presença, Marco. Obrigado a vocês, agradeço aí pela participação aí no Cast do Bem. Obrigado, é um prazer demais estar aqui com você. E até iniciando aqui, o nosso objetivo do Cast do Bem é sempre falar para empreendedores, para empresários, pessoas que tiveram aí crescimentos muito significativos dentro do mercado ao qual ele está inserido. E é um prazer trazê-lo aqui. Já como primeira pergunta, né, me fala um pouco da Maslow, como surgiu a ideia da Maslow, qual o objetivo principal de vocês? Bom, a Maslow ela foi criada lá em 2019 para 2020. Eu fui por muitos anos executivo de uma grande franquia de tecnologia de RP aqui no Brasil, né? Dediquei aí 20 anos da minha carreira a essa empresa. E quando eu saí, eu queria promover algo diferente, né? Legal. Estava cansado um pouquinho daquele mundo de RP, aquele mundo onde a gente tem realmente muita tarefa, muito transacional. E eu queria trazer mais inovação para as empresas, para os meus clientes, para os meus amigos. E aí foi a hora onde eu comecei a pesquisar quais eram as tecnologias de futuro. E entre elas apareceu aí a questão da automação, né, do RPA, então famosos robôs, né? Sim. E também hoje, muito em pauta, também a questão da inteligência artificial. Então hoje a gente está muito focado nisso, mas a ideia lá atrás, lá no começo, era realmente trazer mais tecnologia para as empresas e para os nossos clientes. Legal, Marco. Dá para entender que o problema que vocês queriam resolver estava ligado a essa demanda por inovação tecnológica. E deve ter alguma dor ligada também a trabalhos repetitivos, né? Qual que era a principal dor que vocês queriam resolver naquela época? E o que diferencia a Maslow aí com essas soluções de IA e RPA no mercado? É assim, ó, para responder essa pergunta, eu tenho que contar uma historinha rápida para vocês, né? Todos os RPs que a gente tem no mercado hoje, a concepção da tecnologia do RP é da década de 70. Então você pega aí o SAP de 72, o Oracle de 78, 77, o TOTUS, a primeira versão que é o DataSul é de 78 e por aí vai, né? O Proteus também, que é TOTUS, hoje é de 86. E o que aconteceu nessas 5 décadas, né? Os RPs cresceram demais, né? Eles foram crescendo cada vez mais funcionalidades. Por que isso? Uma questão é a questão fiscal, a questão legislativa no Brasil, que a gente sabe que é um país que tem, vamos falar, uma boa criatividade para inventar lei aqui no Brasil, então a gente tem essa questão muito latente no Brasil da questão fiscal. E a outra, as próprias necessidades das empresas, né, com o próprio mercado. Então, o que as empresas fizeram? Colocaram cada vez mais gente para dentro do processo, né? E isso, o que acontece na prática, a hora que você coloca gente no processo? Primeiro, você automatiza o ser humano. Você pega o ser humano e bota ele numa sala fechada, um quarto escuro, e manda ele ficar emitindo nota fiscal todo santo dia. Quer dizer, não faz sentido isso, né? Perdeu-se o sentido disso durante o tempo. Engessa a pessoa, né? Engessa a pessoa. E ele é um ser pensante, ele pode resolver problemas. Então, ali a gente percebeu que a gente tinha muito espaço, principalmente nos RPs que a gente conhece muito bem, que são os RPs da TOTUS, da Senior e o próprio SAP.
aonde a gente podia ajudar as empresas a identificar esses processos e automatizar esses processos. E durante esse tempo que a Maslow existe, durante 5, 6 anos, a gente fez isso de forma volumosa, eu diria assim. A gente fez muitos projetos, muitos processos justamente para resolver essa tendência das empresas de terem pessoas fazendo os processos de forma manual. Fora o risco, né? Fora o risco erro que latente existe, ali né? pro ser Então humano. você tem ali um risco latente no processo. Uhum. Então você tem ali um risco operacional onde a pessoa... Eu sempre dou o exemplo do Charlie Chaplin, do filme Tempos Modernos, né? Que ele aperta os parafusinhos. Sim. Então, aquele é um filme clássico, né? Então ele é um funcionário fazendo sempre a mesma coisa, ele vai lá, dá um espirro, erra, vai parar dentro da máquina. Quem ele prejudica nesse processo? A própria esteira que ele está trabalhando. Toda a cadeia de trabalho. Toda a cadeia de trabalho. Então, assim, além de você ter um risco e você ter um custo elevado do ser humano fazendo aquela atividade, você tem hoje um ponto muito importante que é o próprio bem-estar do funcionário, né? Claro. Se colocar um funcionário sentar na frente do computador, na frente de uma parede para fazer um processo, ele vai se desmotivar e vai acabar saindo da empresa. Verdade. Legal. Entendi que no centro da questão aí tá o ser humano, né? E tanto para resolver o problema, a dor, quanto também a competência que a Maslow tinha, né? Esse legado de 20 anos aí de mercado é o que diferenciava vocês aí para poder entender RPs e poder automatizar tarefas aí dentro. Legal. É interessante como a inovação ela nasce na prática, né? E agora assim, na teoria, né? Na teoria é muito fácil a gente entender, a gente fala assim, vou integrar sistemas, eu vou integrar soluções. Mas na prática, como que a gente poderia aplicar isso, trazer uma aplicação direta na rotina das empresas? Cara, não é difícil, né? Assim, o grande ponto das empresas primeiro, né? Identificar os processos que são altamente repetitivos. Uhum. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, o próprio usuário, o próprio gestor, né, da área, ele consegue identificar isso. Ele consegue ver que um funcionário está fazendo muito tempo a mesma atividade. Ou um processo que tem um alto risco, né? Aquele processo, a empresa já teve uma notificação, já teve um problema com aquele processo e ela precisa ter um acompanhamento mais de perto. A automação ajuda muito nisso, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente fala para o cliente. Cara, você precisa identificar quais são os processos que você tem na sua companhia, que eles são altamente repetitivos, né? E muitos desses processos, eles têm baixa complexidade, né? É um processo, às vezes, de baixa de algum documento, às vezes, processo de documentação de um aluno para entrada de uma empresa, numa faculdade, é o problema de um faturamento. Não são processos com alta complexidade, né? Então esse é o primeiro trabalho que a gente fala, identifique quais são os processos repetitivos na sua empresa. Segundo, esses processos estão maduros, né? Não é aquele processo que tem 200 mil variantes. Não, mas é assim, assim, assim. Esses processos que têm muitas variantes, esse você precisa avaliar realmente se vale a pena ou não automatizar esse primeiro momento. Ou se não vale a pena você rever esse processo, para no segundo momento sim fazer a automação desse processo. Legal. Quando a gente fala assim de automação de processo, a gente pensa muito em empresas grandes. Só empresas grandes? Eu sei que você trabalha para monstros aí, você já me falou alguns, a gente conhece alguns dos seus clientes, mas como é que está esse mercado intermediário, os médios, as pequenas empresas? Na verdade, assim, todo mundo pode e deve automatizar. Assim, o maior erro tem uma frase que eu acho muito ótima, né? Que ela fala o seguinte, né? Você acha treinamento caro, não treina a sua equipe, né? Você vai ver que é muito mais caro, né? A automação é a mesma coisa. Você acha automação cara? Não automatiza para você ver, né? Porque assim, eu estava num evento um dia e um cliente me abordou. Ele falou assim, pô, Lessa, eu gostei e tal, pô, muito legal o que você faz, tal, tal, tal. Você tem algum caso de concorrente? Eu falei, tenho. Um concorrente seu, esse fulano, pode... Você conhece o cara? Ah, conheço, liga pra ele. Ele ligou pro cara, depois de uns 2 dias ele me ligou e falou, cara, o cara já tem uns 70 robôs, cara, eu nem comecei o meu processo. Quer dizer, ele já tá atrás, né? A eficiência do concorrente dele já era muito maior que a dele. Então ele falou, pô, eu preciso começar rápido e eu preciso acelerar esse processo. Por quê? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil primeiro, não vamos discutir aqui a metodologia, mas a gente tem uma baixa taxa de desemprego, né? Entre 5% e 7% aí, dizem alguns estudos aí.
E a gente tem uma baixa qualificação das pessoas também. Então, olha só o Sim. problema do empresário hoje. Quanto menor a taxa de desemprego, mais difícil de contratar. E, além do mais, essa contratação é uma contratação, muitas vezes, de baixa qualidade. De um nível Então, baixo. assim, de um nível muito baixo. Isso é culpa, obviamente, de falta de investimento em educação Sim. básica durante anos São do décadas Brasil, e décadas e décadas não que a gente investindo. não investiu em educação básica, então a gente tem uma grande parte da população sem qualificação. E essa parte da população está desempregada. E aí, então, você não consegue contratar. Bom, quem já não passou por isso? Ah, vou contratar uma pessoa. Eu tive um cliente agora esses dias, ele, 6 meses para preencher uma vaga, conseguiu preencher a vaga, colocou o cara depois de 3, 4 meses, o cliente falou, o funcionário falou, não me adaptei à cultura da empresa. Mentira, foi ganhar mais dinheiro na outra empresa. Né? E o que aconteceu? Abriu a vaga de novo. Cara, é todo um processo de novo, pessoal. Todo um processo de novo. Né? Envolve RH, acha entrevista, marca 10 entrevistas, só metade aparece, porque ninguém quer ir presencial, só online. Metade não aparece, metade aparece, consegue achar um, depois de 6 meses de contrato, o cara sai de novo. Então, assim, qual que é o maior ganho da tecnologia de RPA? Não é somente na questão de automatizar tal, é olhando para frente. Sim. Não vai ter gente para trabalhar, para fazer Sim. tudo. O Elon Musk não está bilionário à toa, pessoal. Ele fez o que fez na vida dele, é tudo automatizado, porque ele sabe que não tem gente para fazer tudo. Né? E o empresário pequeno e médio, ele já começou a perceber isso. Ele falou, pô, eu preciso automatizar minha empresa. A gente tem cliente pequeno, pessoal, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, que está automatizando coisa. Por quê? Porque cansou de procurar gente para trabalhar. Sim. Né? Porque essa é uma realidade do nosso. É uma realidade no mundo inteiro. O mundo inteiro sofre com falta de mão de obra. No Brasil, a gente tem esses agravamentos que eu falei aqui agora. É curioso esse ponto, porque quando a gente fala, por exemplo, de humanas, e a gente teve um boom no Brasil desde a década de 90, todo mundo queria fazer direito, contabilidade, administração, economia, e aí as universidades, obviamente, também visando o seu lucro ali, eles acabaram fomentando muito isso. E hoje nós temos aí hoje acho que a OAB, se eu não me engano, está quase chegando aos seus 400 mil só em São Paulo. Então imagina em cada estado. E aí a gente pega projetos com inteligência artificial hoje que para você fazer uma petição é muito mais precisa, trazendo muito mais legislações, doutrinas, de forma eficiente, através de alguns cliques, através de algumas informações com inteligência artificial, do que o advogado ficar lá 5 dias para peticionar uma coisa. Né? Então... Tem uma coisa pior, né? Assim, o grande desafio dos advogados, na verdade, não é nem só a questão da petição, é a questão de não perder prazo. Sim. Então, assim, por exemplo, a gente tem hoje clientes de escritórios de advocacia que eles têm tecnologia para monitorar processo online para o advogado não perder o prazo. Então eu consigo monitorar o que está acontecendo em cada processo e esse processo ele conseguir avisar o advogado responsável por aquele processo que ele tem que tomar uma ação naquele processo. Né? Então a gente consegue hoje ler até, por exemplo, usando inteligência artificial, a gente consegue ler lá um despacho de um juiz, né? Uma ação de um juiz ali, o que ele ordenou ali naquela ação e avisar para o advogado só aquela parte que é importante para ele tomar uma ação. Ele não precisa ler todo o processo. Exato. Ele só vai falar, o juiz decidiu tal coisa, por favor, você tem que tomar uma ação. Tem risco aqui, tem risco ali, é melhor focar a defesa, um recurso desses pontos. Exatamente isso. Legal, nesse paralelo de oferta e procura, né, que a gente começou a falar da mão de obra versus demandas de mercado, oferta e procura de tecnologias também, né, se a gente tivesse em 2022, talvez a gente ia focar aqui em metaverso. Hoje ninguém fala mais em metaverso, né? Mas a IA tá na pauta, né, tá na curva de Gartner lá em cima. E aí a pergunta para ti, Lessa, como que essa combinação, né, RPA, robô de processamento automatizado, mais inteligência artificial, né? Quando que esses agentes autônomos vão fazer tarefas mais complexas? Como é que tá essa tua visão em relação a isso? Assim, a gente tem 3 mundos que eu falo, né? Um mundo da automação, que é um mundo onde eu expliquei que é um processo, às vezes,
com menor complexidade, mas que gasta muito tempo. Esse processo a gente vai olhando para ele com o RPA. A gente tem processo onde a gente vai usar o RPA e a IA. Então, por exemplo, o RPA executa uma atividade, mas uma IA lê um documento do juiz e toma uma decisão e avisa o robô para avisar o advogado. E a gente tem o mundo dos agentes, né? Que eles, teoricamente, vão fazer todo esse processo. Esse mundo dos agentes se fala muito, mas ainda não é um mundo maduro. Né? Todo mundo já sabe, todo mundo fala, eu tenho aqui, a gente vive recebendo, né, proposta, e-mail, não sei o quê, eu tenho agente que faz isso, tenho agente que faz aquilo, tenho agente que faz aquilo. Aí quando você vai ver, puta, mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Um ser humano tem que fazer alguma coisa. Então o que a gente fala é o seguinte, para você ter uma boa qualidade de trabalho, de oferta, e para você atender bem o seu cliente final, o seu funcionário precisa ter tempo. Ponto. Sim. Né? Porque tem a questão do robô, tem a questão da IA, tem toda essa questão, mas tem uma questão que você tem aquele CPF com CPF, né? Que você precisa de tempo para fazer isso. Então você tem que usar a inteligência artificial, a automação, para aliviar o máximo possível o tempo desse seu colaborador para que ele faça um bom trabalho de atendimento dos seus clientes, né? A gente ainda está caminhando para isso. Acho que, obviamente, no futuro a gente vai chegar nos Jetsons, né, ali, né, tal, vai chegar nesse negócio, né, a Rose a gente já tem, saiu esses dias na televisão, já tem a Rose, tem o cachorrinho lá, que todo evento que a gente vai tem o cachorrinho lá também, né, então a gente vai chegar nesse mundo, o carro voador tá ali, né, vai, não vai chegar também, não vai, mas ainda tem algum caminho para ser percorrido com essa história, tá, ainda tem alguma coisa de inteligência que a gente vai utilizar. Existem, obviamente, alguns grandes fatores que podem acelerar isso, né? E o maior fator, olhando hoje para o futuro, é a questão da computação quântica, que realmente vai trazer um poder de processamento muito maior. Apesar de ele também é binário, mas ele consegue fazer em camada, né? Então ele vai conseguir processar muita coisa. Mais ou menos, explicando assim meio para leigo, a gente sempre fala assim, o robô ele anda, quando a gente vê um robô anda, fala, depois levanta a mão, né? E a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Com a computação quântica ele vai fazer igual a gente, né? Ele vai conseguir processar tudo ao mesmo tempo. Poder falar, andar, ver, falar. Então, assim, isso vai cada vez mais evoluindo. Mas ainda faltam alguns... Temos chão para caminhar ainda aí. Temos chão ainda. Legal. Um case, né? Acho que é legal o momento aí também para ouvir da tua experiência aí com tanta automação, né? Conta pra gente aí um caso de clientes ou um setor específico, algum caso aí que você conseguiu resultados impressionantes. Cara, case eu já dei alguns aqui, né? Mas assim, o segmento de varejo usa muito, né? O segmento fiscal é um segmento que usa muita tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem projeto que a gente foi envolvido aqui, onde toda a parte de leitura de processo de nota fiscal de entrada, ele é feito com automação e inteligência artificial. Então, antes da uma empresa, por exemplo, colocar uma nota fiscal para dentro da empresa dela, seja de produto, seja de serviço, a gente faz uma leitura, a gente captura essa nota com o RPA, a gente passa essa leitura dentro de um processo de IA para saber se essa nota está correta, as questões dos impostos, e somente depois eu imputo ela para dentro do RP do cliente, né? O que isso ajuda? Cara, ajuda demais, principalmente na parte fiscal, porque onde estão os grandes pontos de erros das empresas? Saída e entrada. Onde sai? Faturamento. Faturou errado? Vai causar um problema lá na contabilidade. Recebeu errado? Vai resolver um problema lá na contabilidade. Então, esse processo, a gente precisa estar muito bem mapeado, né? Esse processo de entrada. E outro case que é muito famoso é a questão de saída mesmo. Então, toda a parte de faturamento das empresas. O cliente fala, eu faturo 24/7, ou faturo de madrugada, faturamento utilizando tecnologia de automação e também toda a parte de controle, por exemplo, de CTE, né? Então, eu tenho casos aqui, por exemplo, de cliente que trabalhava para grandes distribuidores, grandes e-commerces do Brasil, chinesas aqui, que o cara era uma logística que tinha milhões de CTE que ele não conseguia emitir, porque eram milhões. Ele precisaria de uma equipe gigante. A gente colocou alguns robôs lá, não foi nenhum, foram vários, para conseguir fazer essa emissão. O que a gente fez? A gente resolveu um problema financeiro do cara? Não. A gente resolveu um problema de risco do cara. É um risco enorme que ele estava correndo, que hoje ele não tem mais esse risco dentro da companhia dele. Compreendido. Eu estava lembrando aqui de um projeto, você falando de automação, dentro do varejo, né? Uma grande rede varejista trouxe um projeto lá de fora, é muito conhecido lá fora, onde você cadastra
o carrinho do supermercado nos seus dados bancários, inclusive, você já tem um pré-cadastro. E aí você entra, faz a compra, coloca o carrinho dentro, e aí envolve tecnologias como RFID e etc. Automatiza isso, põe a compra lá, sai e já paga. Isso lá fora, perfeitamente. Você vai na Suíça, você vai na França, ali no interior, você encontra redes de supermercados que já tem e já está funcionando muito bem. Quando você chega no Brasil, aí você se depara com a realidade brasileira. Qual a realidade brasileira? Que você está fazendo compra, alguém vem, pega teu carrinho e leva embora. Então, Acontece. como que você vai desenvolver ou aplicar uma tecnologia dessa, usando automações, usando tecnologias, né, de rápida identificação? E aí eles tiveram que adaptar usando a inteligência artificial através do reconhecimento facial. Então, o próprio carrinho faz a leitura. Se você sai do supermercado, também tem automações para poder identificar a face da pessoa com o tag lá do carrinho. Então, ela sabe que aquela pessoa que está saindo, talvez se não foi a mesma que cadastrou, não é a mesma pessoa. Então, ela só pode entrar na rede de supermercado se ela tiver cadastrada, se ela tiver nitidamente ali identificada. Tem muito projeto. Tem muito projeto que é legal, mas que quando a Sim. gente traz para a realidade brasileira, tem algumas Funciona dificuldades, também, né? Tem Sim. algumas dificuldades. A gente tem um delay no Brasil, obviamente, que até pela questão de investimento, né? Então, às vezes, é aquela história do iPhone, sabe? Saiu o iPhone 17 agora, eu não sei nem quanto custa, sei lá, Uhum. 15 mil reais. Pô, daqui 2 anos você vai comprar, custa 5, né? Então, assim, é a realidade. Então, às Sim. vezes a tecnologia ela sai lá fora, as pessoas se encantam, falam, nossa, eu quero isso aqui para minha empresa. Aí, pô, peraí, será que vale a pena agora? Né? Então, Claro. às vezes, fala, cara, dá uma segurada, olha, vamos esperar, vamos entender o seu processo. Lembra do erro de processo que eu Sim. falei lá atrás? Então, assim, putz, isso aqui não está bem maduro ainda, esse processo não está bem maduro. Então, vamos fazer esse processo, vamos esperar um pouco para amadurecer e aí sim a gente aplicar, né? Porque a própria questão, você fala assim, muita gente fala, né? Pô, a gente podia pagar as coisas, em vez de pagar com o celular, podia pagar com a cara. Sim. Aqui no Brasil, imagina a quantidade de problema que a gente não ia ter, pessoal, né? Verdade. Então, assim, você ia passar na rua, o cara ia ficar assim, com o celular, né? Pegando a sua cara. E passou, né? Então, assim, tem algumas dificuldades ainda no Brasil que a gente ainda precisa... Até precisa nessa resolver. esteira, as empresas costumam errar tanto para automatizar, né, sozinhas. Então, qual sugestão você daria aí para as empresas que tentam fazer sozinhas, só que sem estratégia, e aí elas erram? Cara, assim, a maior parte do erro, sabe onde tá? É no próprio comportamento de quem tá fazendo o processo, né? Então, assim, eu vou contar um caso real para vocês, para exemplificar bem isso. Teve um cliente nosso que falou assim, pô, Lessa, eu adorei isso aqui que vocês fizeram, mapeamos, mostramos. O cara falou, adorei. Eu tenho um sobrinho meu que faz isso aqui. Falou que faz. Trabalha aí aqui com Python, não sei o que. Ele falou que faz. Eu falei, legal. Então tá, né? Bom, passou uns 6 meses, ele me ligou. Falou, pô, Lessa, eu preciso de uma ajuda aqui nos robôs aqui. Aí o sobrinho, não, o sobrinho foi embora, foi morar na Europa, né? Sumiu. Então, assim, hoje, o maior problema quando o cara vai fazer sozinho é assim, não ter continuidade no que faz, né? Assim, o que garante que o cara vai ter um resultado no final é a continuidade do investimento. Então, assim, ó, eu vou lá e invisto R$ 1.000 por mês. Eu vou investir 3 meses e vou parar, vai dar problema. Ah. Porque assim, ó, investimento em tecnologia é contínuo. Então você tem que olhar e falar assim, cara, eu vou investir, vou automatizar, depois eu vou usar IA, depois eu vou usar agente. Não Então, tem assim, retorno, né? ele é contínuo. Esse negócio, o cara tratar muitas vezes tecnologias como IA, como a automação, como projeto, ele acaba tendo esse problema, né? Porque ele não tem essa continuidade e aí ele não consegue ver efetivamente o resultado. E tem um outro ponto que eu sempre falo, né, para os meus clientes e para todo mundo nas palestras. Quem não mede não sabe quanto economizou. Bom, Certo. se o cara não mediu no começo, cara, depois não adianta, depois de um ano, chegar aqui e falar, ô Lessa, quanto que você acha que eu economizei? Não. Já aconteceu, o cliente falou, eu preciso falar pro meu chefe. Eu falei, cara, não vou chutar para um CFO o número que você não calculou lá atrás, né, cara? Agora já foi, né? E tem muita coisa que é abstrata também, né? Como você falou do próprio risco, né? E tão abstrato quanto é inovar, né? A gente está falando aqui de pessoas, de cultura, de estratégia, que vai muito além da simples tecnologia. Não é a questão de escolher entre o RPA
uma linguagem de programação ou uma ferramenta que está disponível, né? É muito além disso. Sim, sim. Bom, a pergunta seguinte aqui, Dantas, Nós está chegamos contigo. direto ao ponto. Chegamos agora para mais uma pergunta direto ao ponto. Roda a vinheta aí. Marco, como a lei do bem vem ajudando a Maslow a gerar competitividade e inovar ainda mais nos seus processos, produtos? Essa é fácil, né? Essa aí é fácil. Caixa, né? Sim. Cara, assim, o que a lei do bem trouxe para Maslow, né? Caixa. Na verdade, a gente tem um processo de investimento, né, em várias tecnologias, e para a gente ter esse processo de lucro real, a gente precisou gerar, precisou fazer essa análise com a lei do bem. Então a gente chamou algumas empresas para fazer esse processo com a gente. Vocês acabaram sendo escolhidos até pela referência que a gente tinha de vocês. E basicamente o que vocês trouxeram para a gente foi dinheiro em caixa, né? Ou seja, o dinheiro que a gente economizou nesse processo para trazer esse investimento para as nossas plataformas de tecnologia. A gente fez uma conta recentemente com o nosso escritório contábil e com a nossa contadora, que a economia que vocês trouxeram para a gente, eu precisaria vender pelo menos entre 1 milhão e 1,5 milhão a mais para trazer esse dinheiro no caixa que vocês conseguiram com essa economia de lei do bem para a gente. Então isso para a gente não é uma empresa gigante, a gente não é uma empresa muito grande, faz uma baita diferença no final do dia. Sim, a gente vem observando assim que o mercado cada vez mais vem aproveitando, dando oportunidades para a lei do bem, né? A lei do bem ainda é subaproveitada ou não é tão divulgado assim, né? Você não vê incoerências, você não vê caças às bruxas aí quando a gente fala de inovação para a redução de imposto via Receita Federal, né? Que é a própria lei do bem. Então, a lei do bem ela vem contribuindo nesse sentido, para cada vez mais empresas como a Maslow possa continuar inovando, gerando tecnologia, desenvolvimento, melhorando seus processos, gerando a cultura de inovação dentro dos seus colaboradores. Eu acho que assim, é importante, Anderson, assim, que para as pessoas entenderem, assim, não precisa ser uma multinacional, né? Você não precisa estar num prédio na Faria Lima, você não precisa estar com um prédio na Paulista, né? Ou um prédio em Alphaville. Cara, não precisa, né? Exato. Se você tem inovação dentro da sua empresa e as características como lucro real, etc, etc, você consegue fazer um bom aproveitamento da lei do bem. Legal. Outro aspecto também que eu queria destacar é essa perenidade, né? Você falou da sustentação das inovações, daqueles projetos que muitas vezes não são pontuais, e também destacou esse aspecto de que todas as empresas inovam, né? Pode ser uma varejista, uma fornecedora de commodity, todas as empresas viraram definitivamente empresas de tecnologia. Sejam porque estão automatizando o processo de back-office, estão usando IA ou estão automatizando seus processos. E a lei do bem também tem essa característica, né? Você falou de um saving de 1 milhão, melhor, de um esforço de venda de 1 milhão de reais, né? E é algo perene, é algo recorrente. Então a gente também não espera que um novo governo venha mudar esse mecanismo. A gente acredita que isso deve se perpetuar aí pelos próximos anos. Então não é uma iniciativa pontual, não é 1 milhão e acabou. Provavelmente com a cultura que a gente promove, com esse benefício que é gerado, as iniciativas que estavam na tua gaveta, aquelas soluções que você talvez planejou desenvolver e que não conseguiu ter um orçamento para isso, se desencadeiem nos próximos anos. Então isso também torna o aspecto da inovação recorrente, né? Então a gente tem essa também, o benefício sendo perene. Tem também, Kelvis, um ponto que, conversando com outros empresários, amigos, etc., existe uma confusão, às vezes, que acham, a lei do bem é só para o cara de tecnologia, né? Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma empresa de varejo, eu tenho um e-commerce, eu tenho uma padaria, eu tenho um mercado, ele não pode se aproveitar disso, né? Contrário. Ele pode se aproveitar disso, né? Então a gente tem cliente que a gente olha e fala assim, cara, você pode se aproveitar disso aqui. Então eu acho que esse é um grande paradigma da questão da lei do bem ainda, a questão do próprio conhecimento dos empresários, e que mesmo eles não sendo uma empresa de tecnologia, eles podem fazer aproveitamento da lei do bem para as questões de inovação que eles têm dentro.
E outra coisa, essa segurança jurídica que você comentou, acho que ela já passou, assim, né? A gente tem uma lei do bem já há bastante tempo estabilizada no Brasil, a gente já teve governos de direita, São direita, 20 esquerda anos, aqui, né? e tá aí, né? Não Sim. vejo grande mudança nos próximos anos quando se fala de investimento em inovação e tecnologia, até porque é um assunto, quando a gente conversa, por exemplo, até com a questão mesmo de políticos, tal, é uma questão que todo mundo sabe que o Brasil precisa evoluir, né? O Brasil precisa se tornar um celeiro cada vez maior de tecnologia, né? Legal. Então eu vejo que a gente tem bem firmado isso hoje já dentro do Brasil. Legal. E tem um paradigma, né? Um estigma de que inovar é reinventar a roda, né? Talvez é por isso que muitas empresas entendem que tem que estar fazendo um produto inovador para o mercado para poder aproveitar a lei do bem. E nessa onda de transformação digital, né? Que todas as empresas tiveram que ir para o digital, e o nosso país, felizmente, é um país que tem adeptos a as tecnologias, né? A gente é um dos principais usuários aí das redes sociais, isso já está. O chat GPT, o Brasil já é o maior. Assim, a gente às vezes é um pouco raso na utilização. Vamos falar assim, mas o Sim, Brasil é o maior usuário de chat GPT do mundo que já. legal Ah, isso. olha. Esse dado é interessante. Eu não tinha esse dado aí, mas confirma essa nossa constatação, né? De que o brasileiro, ele é adepto à tecnologia. Ele não é um Rapidamente. asséptico, né? Ele não fica resistente. Não. Ele, pintou uma novidade aqui, ele já usa. E a gente percebe muitas empresas também indo para essa transformação digital. Como é que a automação inteligente contribui para essa digitalização, né? Para essa transformação digital? E também, assim, o que que você percebe de inovação na prática dentro das empresas, né? Eu queria que você conectasse a transformação digital com inovação, porque às vezes a gente parece que tem que reinventar a roda para inovar. A gente brinca, né? Que assim, quando a gente vai falar com o cliente, tem cliente que às vezes mostra uma folha de papel pra gente e fala, não, então a gente tem essa folha. Você fala, cara, a primeira coisa que eu acho que pro cara pensar em inovação é ele pensar em processo, né? E aí tem um outro exemplo que, para quem gosta de Fórmula 1 como eu, tem um vídeo fantástico de pit stop dos anos 90 para agora. Então era Uhum. tipo 1 minuto, 30 segundos. Hoje o cara Uma ideia assim. fez esses dias em 1,72. Pessoal, eles trocaram 4 pneus do carro em 1 segundo e 72 centésimos. Cara, então isso o que que é, pessoal? Processo. Então, assim, ó, a inovação, ela tá ligada a processo. A hora que você tem os processos bem definidos, bem mapeados, bem ajustados dentro da sua empresa, você consegue inovar. Porque aí você consegue efetivamente saber o que você pode fazer diferente. Porque senão, Kelvis, que é um dos maiores erros também das vezes das empresas, o cara fica apagando incêndio o dia inteiro. Tem um cliente que uma vez eu brinquei com ele. Eu falei, cara, se tirar seu e-mail, você não sabe trabalhar, né, cara? Ele O dia falou, todo respondendo ele e-mail. é, porque ele falou, ele fica mal quando ele senta na mesa dele, não tem e-mail para ele responder, sabe? Ele fala, Nossa. cara, por quê? Porque ele foi educado com isso. Ele foi Sim. É, educado ao quê? A resolver o problema. E quando que você vai resolver o problema? Quando você tem processo mal definido. claro. Então Então, fica assim, ó, apagando incêndio ali o você dia fica todo. apagando incêndio, apagando incêndio. Então, assim, qual é o grande ponto para as empresas que eu falo? Assim, ó, é, defina, mapeie e redefina seus processos. Seja eficiente nos processos. Diminua até os processos. Mas Sim. faça o que você vai fazer muito bem feito. Porque a hora que você estiver fazendo muito bem feito aquilo, você consegue olhar para uma inovação. Aí você vai Claro. falar, cara, se eu fizer mais, isso aqui vai melhorar mais. Então, esse é o grande ponto, né? Mapeie os processos, faça os processos funcionarem de forma eficiente, usando tecnologia, automação, etc, etc. E ali em diante, você vai começar a ter mais tempo, mais espaço para parar de responder e-mail, né? Parar de responder o WhatsApp e olhar realmente. Aqueles negócios de, não, me chamaram para uma reunião urgente. Fala, cara, mas né, Bom, às vezes aí quando você vai entrar numa reunião, é o processo que foi mal feito, alguém fez alguma besteira e alguém vai ter que resolver o problema agora. eu sou até suspeito para falar de processos, eu gosto de processos, né? Mais bem definidos. Sim? E eu quero até trazer um exemplo aqui. Se a gente falar de décadas atrás, o próprio McDonald's. Sim. Como é que surgiu, né? Não os fundadores principais, na verdade, eles criaram os processos, eles só não souberam alavancar a nível de economia.
mas eles criaram processos bem definidos num espaço pequeno, né, e que deu certo. Então, hoje a gente também tem um lanche, como você citou o exemplo da Fórmula 1, hoje a gente tem um lanche em alguns minutos, né, para poder definir processos e poder ganhar tempo. Eu acho que o brasileiro, e acho que de uma forma geral, não só o brasileiro, o nosso dia a dia ele é cada vez mais curto. O nosso dia ele é curto. Então, quanto melhor você tem definido os processos, mais rápido você consegue resolver, né, os problemas, acho que você ganha muito em tempo, sim, né, e você consegue gastar esse tempo de uma melhor forma possível. Nós chegamos num momento agora onde você vai dar um like para esse canal, segue o nosso canal no YouTube, Cast do Bem. Tem mais informações também nas nossas redes sociais. Entre no nosso site www.assessoriadobem.com.br. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn e também aqui no YouTube. Bom, a gente estava falando de processos, né? E a inovação ela pode ser tanto tecnológica quanto metodológica, né? Eu posso definir um novo modelo de vendas, por exemplo, colocando o Lessa como um mediador de negócios, ao invés de montar uma estrutura comercial, né? Que é muito mais onerosa. Então, eu posso inovar no próprio método. E isso passa pelas pessoas, normalmente, né? E já tem o aspecto tecnológico, em que eu posso estar usando uma nova tecnologia ou mesmo uma tecnologia existente para poder melhorar o meu processo, automatizar. E como equilibrar essa automação, a tecnologia, com o papel do humano no trabalho? Assim, ó, a gente, hoje a gente tem alguns pontos super importantes. Por exemplo, muitas empresas hoje, elas buscam, o que você estava falando, modelos mais eficientes comerciais, ok? Às vezes é um representante, algum tipo de canal de vendas, etc, etc. Esse processo, ele é um processo que as empresas vêm buscando para reduzir o seu custo operacional e aumentar a capilaridade de atendimento dos seus clientes. O grande ponto você não consegue, às vezes, fazer uma mudança metodológica sem uma mudança tecnológica. Hoje. Né? No passado você conseguiria, obviamente, mas hoje elas estão muito atreladas. O teu exemplo da Fórmula 1 ali mesmo é um ótimo exemplo, né? Tem os dois aspectos ligados, tem né? os O dois... método e a tecnologia Exatamente. integrada, né? Então, assim, você precisa ter método, e quando eu estou falando de processo, eu estou falando de método, né? Você ter bons métodos de execução das atividades e você ter o processo, a tecnologia acoplada a esse processo. Então, primeiro você usa a metodologia para definir um bom caminho, né? Como que você quer executar alguma atividade ou como você quer mudar alguma atividade dentro da sua companhia, para no segundo momento, aí sim você usar a tecnologia para te apoiar nisso. Então, hoje, dificilmente uma empresa consegue fazer uma mudança somente no método sem usar a tecnologia acoplada para poder acelerar esse processo. Tá? Então, esse processo, ele depende de dois fatores, né? O próprio ser humano, a metodologia, e aí tempo é fundamental. Então, o cara tem que parar de responder e-mail mesmo e usar a cachola para pensar, para resolver os problemas, para ter metodologia. E o segundo momento é você usar a tecnologia acoplada com isso. Legal, muito bom. A automação com a inteligência artificial ela vem contribuindo para essa transformação digital, né? Será? Como é que... Eu acredito que sim, até porque quando a gente fala em tecnologia hoje disruptivas, né, da indústria 4.0, a gente vê cada vez mais empresas investindo em tecnologia para ser mais eficiente nos processos, né? Mas fazer o investimento correto. E como é que você vê isso nessa... Eu vejo assim, ó, eu vejo esse ponto se falando demais de inteligência artificial e se errando muito com inteligência artificial. Não que o erro não faça parte do processo. O erro faz parte do processo. A questão é a ânsia de querer fazer as coisas muito rápido, e é o que eu estava falando, que o cara vê um filme lá de fora e ele fala, cara, eu também quero ter um exterminador do futuro aqui, às vezes atropela esse processo, né? Então tem muita gente se frustrando com o IA, mas não por causa da tecnologia, e sim porque o processo não estava bem feito, a forma de aplicação não foi bem feita. Então, assim... Não tem cultura, não tem pessoas não preparadas, tem cultura, cara, que mal assim, conhecem a regra do negócio. Eu tô te falando, eu chego em empresa que o cara tem uma folha de papel.
O cara tem uma folha de papel. Não, mas é que a gente faz aqui no papel. Fala, cara, não tem como se automatizar uma coisa que tá na folha de papel ainda. Né? Então, assim, esse processo, o cara precisa melhorar esse processo para depois... E aí, o chefe dele, né, o presidente da empresa, o dono da empresa, o CFO, o diretor não sei de onde, fala, não, vamos colocar aqui inteligência artificial. Os caras não sabem nem o que você está falando. Eu falo, cara, meu, o que vocês estão falando? Então eu dou muito curso, muita palestra para empresas para ajudar nessa cultura, né? Porque a primeira coisa que o cara pensa é que ele vai perder o emprego. Essa pergunta é a categórica, né? Pessoal, a gente até guardou ela para mais para o final, né? Porque as pessoas pensam que a inteligência artificial e os robôs empoderam ou diminuem o poder das pessoas, afinal? Então vamos lá, a gente tem aqui o que eu estava falando, né? 5% taxa de desemprego no Brasil. Pessoal, é pouca gente, assim, está desempregado efetivamente. Então, assim, quem está trabalhando... Essa média é Brasil, né? Talvez se a gente pegar regiões como a Joinville, onde eu moro, é pleno emprego. Pleno emprego, Pode isso. chegar o haitiano, vai trabalhar. Chegar lá, no dia seguinte tem emprego. Vai trabalhar. Então, assim, o que eu tô falando para vocês, assim, a primeira barreira muito grande, às vezes, para colocar automação, inteligência artificial na empresa, são as próprias pessoas. Claro. Por quê? A primeira coisa que elas acham é que elas vão perder o emprego. E eu tenho uma frase que a gente usa na Maslow, que a gente fala o seguinte, né? A gente tem a tecnologia não tira o emprego das pessoas. Pessoas que usam tecnologia tiram. As pessoas que sabem usar a tecnologia vão tirar o emprego das que não sabem, talvez? Exatamente. Se você tem 2 pessoas para contratar, 3... Um é muito bom, mas não conhece nada de tecnologia. O outro é razoável, mas conhece muito de inteligência artificial. Cara, muito provavelmente você vai contratar o cara que conhece tecnologia, porque é o futuro, né? Então, assim, e a gente sempre brinca também que a gente fala que não é magia, é tecnologia, né? A gente tem até um LinkedIn disso. Não é magia, é tecnologia o que a gente faz. Então, a primeira grande barreira do empresário, né? Da empresa média, e aí eu fico à disposição até aqui para... Se alguém quiser fazer esse trabalho, eu faço esse trabalho para as empresas, é educar as pessoas que a tecnologia não vai tirar o emprego delas. Mas se elas não estudarem, elas vão perder o emprego. Eu acho que também é uma mentalidade, né? Eu acho que tem que mudar a mentalidade. Isso. Porque às vezes o empresário quer fazer, ele tem vontade de fazer. Porque o cara, para ser empresário no Brasil, vamos lá, pessoal. O cara tem que ser guerreiro, visionário, o cara tem que ir para cima, batalha todo dia, tal. E ele olha lá, negócio de inteligência e fala, cara, eu quero isso na minha empresa. Só que às vezes na ânsia de botar, ele não faz esse trabalho na base para deixar que as pessoas tragam isso para ele. É muito diferente. Você fala, vem daqui de cima para baixo, e outra coisa é as pessoas começarem a subir esse negócio. Então esse trabalho das pessoas entenderem que elas não têm risco com a inteligência artificial, nem com a automação. Pelo contrário, elas têm que usar isso como forma de se promover. É o primeiro grande trabalho que as empresas têm que fazer, né? Não sei, se a gente olhar no início da década passada, não, no início do século passado, existiam cargos, por exemplo, pessoas que faziam algumas funções, como, por exemplo, acender as lamparinas nas cidades. Sim. E a gente vê toda a evolução das posições que essas pessoas exerciam naquela época, hoje, assessorista de elevador, isso, não sei tão longe. E dentre outros, né, que a gente sabe aí que existiu, e da década de 90 para cá já mudou muito. Então as pessoas têm essa visão de que, claro, uma fala, por exemplo, do próprio Elon Musk, né, de que mais de 50 milhões de funções, não de postos de trabalhos, né, de locais de trabalho, mas de funções diferentes no mundo acabariam com a tecnologia. Então, assim, isso está prestes a acontecer. Então, claro, as pessoas elas entram em pânico porque elas pensam, e agora? O que eu vou fazer? Mas o ser humano também tem uma capacidade incrível que é de se adaptar. Então, ele consegue se adaptar às novas gerações agora. Eu vejo pelos meus filhos. Eles já nasceram numa era da tecnologia. Então, eles já estão com celular, tem telas, né? Consegue... Meu pai, quando era lavrador, lá no interior do Paraná, quando ele conheceu que chegou a máquina de colher café, ele também entendeu que ia perder o emprego. Isso aí foi sempre assim, a gente não precisa ir muito atrás, muito longe. Não E acabou que se desenvolveu e gerou empregos com mais capacidade. O cara que tem que desenvolver automação, enfim. É assim, de novo, né? A pessoa não pode brigar com a tecnologia, né? Ela tem que se aliar à tecnologia
para que ela possa ter uma evolução. E assim, e esse trabalho é na base mesmo, sabe? É no cara que está ali na operação, é o cara que está ali fazendo o serviço, é o cara que está fazendo uma tecnologia. É aquele cara ali que você tem que promover esse cara. E aí entra tudo isso que eu falei, né? Para o cara fazer isso, ele precisa ter tempo, você precisa automatizar, ajudar. Ele precisa olhar e falar, cara, isso aqui está me gastando muito tempo, preciso automatizar. Ele começa a demandar. Claro. Ele começa a trazer coisas para você, entendeu? Cara, isso é super positivo. Lessa, e quais indicadores, né, você indicaria ali para medir o sucesso de uma automação, por exemplo? Cara, primeiro é o tempo da pessoa no processo, né? O famoso FTR, né? Então, assim, né? Assim, quanto tempo a pessoa gasta naquele processo e quanto custa esse processo para a empresa? Conta simples, pessoal. Né, vou pegar o Kelvis aqui, ele ganha 50 mil reais por mês e ele fica metade do tempo dele fazendo podcast. Então, assim, 25 mil tá aqui no podcast, né? Então, assim, é fácil essa conta. Então, isso a gente ajuda também o cliente a mapear quais são os processos mais repetitivos na empresa e quais são o resultado que ele pode ter com a redução. Mas esses, Anderson, são os ganhos tangíveis que a gente chama. Então, é o que eu meço e eu mostro. Tem os ganhos intangíveis, que é, por exemplo, uma redução de risco operacional, uma redução de risco de LGPD, um NPS com o cliente, né? Então, se atender melhor o cliente, se aumenta o NPS, então tem uma série de fatores que vem acoplado junto com a questão de automação e inteligência artificial, tá? Legal. Que tendências aí que você enxerga para o futuro da RPA e da IA? Cara, assim, eu acho que assim, no futuro, a gente ainda, assim, o futuro, ele é muito breve, tá? O futuro é hoje, né? Sim, o futuro é muito breve, né? O meu filho de 4 anos estava brincando, mamãe, então ontem é hoje, hoje é amanhã, ou é amanhã é depois? Eu falei, né? Até eu dei parada, falei, não, já ontem já é amanhã mesmo, amanhã já é hoje. Porque é muito rápido hoje, né? Então, assim, coisas que a gente levou 30, 40 anos para fazer no passado, hoje a gente faz em meses, pessoal. Né? Então, assim, o próprio poder de processamento dos equipamentos hoje que a gente tem, das máquinas, tal, a gente já sabe que são gigantescos, né? Ainda com uma computação quântica que está para sair pela frente, que eu já tinha comentado, as evoluções são muito rápidas. Então, assim, as empresas, elas, no geral, né, elas vão ter boa parte dos processos delas automatizados. Né? Então, ela vai ter boa parte ali do processo automatizado. Só que tem coisa que é, como eu estava explicando, que é o CPF com CPF. É o cara que está ali, um com o outro, tal. Você não vai conseguir colocar, por exemplo, um SDR, um vendedor digital, né? Não vai conseguir. A gente fala aqui do Brasil de advogados, você deu exemplo, né? Mas a gente tem 400 mil advogados, mas eles perdem processo, eles perdem prazo. Por quê? Exato. Porque tem uma quantidade gigantesca de processos no Brasil. E olha que o judiciário usa IA, né? Tem o Victor lá, que é o IA Os SDRs também, tá? os Os caras que vendem consórcio já estão usando SDR a full. Falando com o robô. Tava falando com o robô, tal, assim, usa, mas ainda chega no finalzinho ali, você tem que, muitas vezes, ter um ser humano ali para fazer um fechamento, tal. Até esses dias um amigo meu me ligou, mais simples, tal, ele me ligou, amigo meu há muito tempo, falou, ô Lécio, eu vou comprar um consórcio aqui, o que você acha, né? Então, ele não perguntou pro robô, ele perguntou para mim, né? Sim, Ele perguntou para mim. Então, por quê? Porque ainda tem essa questão, né, das relações das pessoas, das empresas, né, se relacionam com empresas, tal. Você tem o CPF ali no meio. E essa questão que eu estava falando da inovação, da melhoria, do processo, depende das pessoas. As pessoas têm que fazer isso, né? As pessoas têm que falar, qual que é o melhor processo, como que eu faço isso, etc. As IAs vão ajudar? Vão continuar ajudando, né? Mas é a gente se tornar mais produtivo. E aí uma coisa que você comentou é a questão do tempo. Hoje o tempo é curto porque a gente quer que ele seja curto. A gente faz tudo para fazer muito rápido, né? Fast food, eu fast tudo. Eu fast tudo. É o que eu falo, né? Quando colocaram eu perdi meu cartão de crédito e o cartão lá da garagem, lá do prédio. Aí a minha esposa falou, você perdeu de novo isso. Eu falei, amor, depois que colocaram nas coisas no celular, acabou, né, a vida. Porque tá tudo no celular. Então você vai pagar uma coisa, você abre o celular. Você tá tudo no celular, é tudo celular, né? Então você perde muito tempo também mexendo no celular. Quando era na carteira, você tinha que abrir a carteira, pagar, você não abria o celular, né? Exato. Você não ficava 10 minutos ali olhando o celular, o que estava acontecendo no mundo, ou respondendo no WhatsApp. Então, assim, a gente tem um futuro
onde as coisas vão ser bem automatizadas na empresa, né? Então, assim, é um caminho mesmo. A questão é quem vai chegar primeiro e quem vai se preparar. Assim, a gente tem hoje, pessoal, é bem simples, assim, a gente olhar para o mercado, assim, as maiores empresas do mundo, quem são, né? Então, assim, ou é chinesa, ou é americana. O que elas estão fazendo? Estão usando IA. E aí o cara fala assim, mas é muito grande, Lessa, né? O cara é muito grande e tal. Fala, cara, não é questão dele o cara ser grande. Às vezes você tem que olhar para o seu negócio e falar qual que é o caminho que o seu negócio vai tomar, né? Para onde você vai levar a sua empresa. Muitas vezes a gente percebe que o empresário ele tem muito receio, né? De investir em tecnologia e investir errado, né? E tem aquele que investe muito rápido e investe errado também. Então tem que achar um meio termo aí, um equilíbrio entre esses dois mundos. Olha essa, mas eu queria uma visão de futuro tua, porque você falou do medo do empresário investir em tecnologia. O empresário também tem medo de contratar a CLT, né? Que esse é um bichinho perigoso, esse tal de CLT, né? E como é que faz para orquestrar essa força de trabalho digital no futuro? Porque a gente vai ter parte do time humano, parte do time robô. Como é que administra isso? E fala um pouco da tua tecnologia que você desenvolveu aí, incentivada na Lei do Bem também, para administrar isso. Basicamente, primeiro a questão do orquestrador para orquestrar. A gente chama de RH digital internamente, uma brincadeira, porque imagina o seguinte: hoje você tem 10 funcionários, 20 funcionários. Amanhã, pode ser que você tenha 7 funcionários, 6 funcionários, com o dobro de faturamento da empresa. Só que você vai ter dentro da sua companhia 10, 15, 20 processos automatizados, ou com IA ou com RPA. Quem controla isso? Dá para controlar? A princípio, assim, já... Dá para controlar. Então, assim, tem uma estimativa? Quantos robôs existem hoje trabalhando no Brasil? Há um dado sobre isso? Não tem. Esse dado hoje não tem. Mas dentro da tua base você já sabe controlar isso. Na minha base, sim. Mas assim, a gente hoje... sei lá, de projetos entregues, a gente deve ter mais de robôs entregues, sei lá, mais de uns 4 mil, 5 mil robôs. Só a Amazon. Só a Amazon. São muitos processos mesmo. Então, assim, como que orquestra isso? Como eu sei o que os meus trabalhadores digitais estão fazendo? E aí a gente tem uma plataforma, que foi uma das, realmente, plataformas que a gente usou a Lei do Bem para fazer o investimento nela, que é uma plataforma chamada Beanstalk, que é uma plataforma que faz toda a orquestração dos trabalhadores digitais. Então a gente consegue monitorar e saber tudo o que os trabalhadores digitais estão fazendo. E uma outra plataforma que a gente tem atuado bastante, que entrou muito em pauta recentemente por causa de um grande banco que é cliente nosso, teve uma demissão grande, é uma plataforma de comportamento e engajamento digital. Então, o que a gente faz com essa plataforma? A gente controla basicamente 3 camadas, né? A gente controla software, né? Então, assim, o que realmente a empresa está usando de software? Porque toda vez que o empresário vai fazer uma renovação, o cara de compras vai pagar uma renovação de licenciamento, ele fala, pô, mas será que as pessoas estão usando mesmo? Sim. Né? Tá usando? Não tá? Porque você vai perguntar pro gestor, o gestor fala, nossa, usa demais. Você vai ver na prática, o cara usa 5 minutos durante o mês para tirar um relatório. Automatiza, não precisa de uma licença para essa pessoa. Então a gente consegue monitorar todos os softwares que as empresas estão utilizando. A gente consegue monitorar os equipamentos da empresa. Então eu sei onde está cada equipamento da empresa. Eu consigo bloquear um equipamento, por exemplo, à distância, né, para saber se esse equipamento, sei lá, foi roubado ou teve algum problema com o próprio colaborador. A gente bloqueia esse equipamento à distância. A gente consegue minimizar o vazamento de dados. Por exemplo, se você tirar uma foto da tela do computador para vazar um dado, você vai conseguir vazar o dado. Não vai ter jeito, porque eu não vou conseguir monitorar a sua mão para tirar a foto. Mas vai sair lá a marca d'água com o seu nome e seu ID. Olha, que foi você que vazou aquele dado. Então, assim, isso minimiza o vazamento de dados. E a terceiro pilar, camada, é o próprio comportamento digital do cara, que é a aderência à jornada, né? Aquela velha história. Eu tenho uma equipe, um monte de equipe trabalhando à distância. Eu tenho um cara lá que tem que entrar às 9 e sair às 18, mas ele entrou às 11, trabalhou até meio-dia, voltou às 3, aí trabalhou até às 5, aí voltou às 7 da noite, trabalhou até às 10 e cobrou um monte de hora extra da empresa. Pô, tem alguma coisa errada nisso, né? Então você consegue monitorar todo o comportamento digital dele e diversos departamentos, né? Cada departamento tem um comportamento digital diferente, o comercial tem um comportamento digital, RH tem outro, desenvolvimento tem outro,
compras tem outro, cada um tem o seu próprio comportamento digital. A gente controla a inatividade da máquina, né, o tempo que ela ficou desligada, a gente controla espera sistêmica, aquele momento que a gente sai para tomar um cafezinho e volta, quanto tempo ela ficou parada. A gente consegue controlar a utilização de software, que aí entra muito na questão de automação, porque eu consigo saber quanto tempo o cara está gastando naquele programa. E se aquele volume de utilização é muito alto, esse processo, esse programa tem que ser automatizado. E o terceiro, que é o mais famoso, é a utilização de internet, né? O que o cara está navegando. De novo, a gente captura as informações, mas a gente não pega os dados do site. Então eu consigo saber que você entrou no e-mail e que você escreveu no e-mail, mas não sei o conteúdo do e-mail. Isso é uma questão de LGPD. Mas eu consigo controlar, por exemplo, todos os sites que o cara navegou. Que pode ser corporativo para um RH, um LinkedIn, mas para a área de desenvolvimento, o LinkedIn, de repente, não é corporativo. Né? Então, você consegue saber quem está no mundo corporativo trabalhando de forma com produtos, softwares corporativos, e quem realmente não está fazendo isso. Tá? Orquestra a força de trabalho digital e orquestra o comportamento humano também, né? Os dois. Agora eu vou me dar uma pergunta aqui que tá fora da nossa pauta. O governo tá orquestrando isso, né? Vai ter NSS, FGTS também sobre robô né? ou não? Isso aí não vai acontecer. Né? Cara, você sabe que a gente é muito criativo, né? No Brasil, eu já falei pra você aqui. O Brasil é muito criativo, mas realmente tem uma preocupação, porque assim, a gente fala de taxa de desemprego, pessoal, mas assim, né? A gente também sabe que as empresas demitiram o cara que ganhava 10 para contratar 2 que ganhava 6. Isso né, não é nenhum segredo aqui no Brasil. Que as empresas fizeram muito isso. E aí a gente tem uma queda de qualidade, tal. Só que o cara que hoje ganha 6, os dois que ganham 6, não pagam o imposto do cara que ganhava 10, né? Então a gente teve uma redução também nesse ponto, né? Não vejo ainda nada. Não tem um tributo ainda, não inventamos um tributo sobre robô ainda. Daqui a pouco pode ser que eles inventem um tributo aí sobre cada robô que o cliente tem. Aí pode acontecer, viu? No país do manicômio tributário brasileiro, inventar um tributo. Mas é difícil, porque a própria, assim, por exemplo, a gente orquestra, né? Assim, mas para o cliente nosso, o que quer que a gente orquestre os robôs? Então a gente tem dentro da BIMS, tem lá cliente que tem 10, 15, 20, 50 processos sendo orquestrado pela gente. E do outro lado ele tem o comportamento digital dos funcionários dele. Então ele consegue ter uma boa visão do que os robôs dele estão fazendo no dia a dia e do que os funcionários físicos, né, estão fazendo no dia a dia. Se estão trabalhando... Eu brinco, né, porque a plataforma quando nasceu por uma empresa de seguros. E essa plataforma queria saber se o cara estava... Esse cliente queria saber se o cara estava vendendo Avon, Natura, seguro, né? Ele nasceu assim, porque ele realmente queria saber qual que era o comportamento do cara. A cultura brasileira, de novo, girando negócios, né? Girando tecnologia. De novo, o comportamento humano ali no Apesar centro. que é uma tendência do mundo, tá? A gente já tem hoje outros clientes, também bancos, né? Levando a gente para fora do Brasil. Né? A gente já está indo para fora do Brasil com essa tecnologia. Algumas empresas multinacionais também já procuraram a gente, porque realmente é uma tecnologia que ajuda muito, principalmente quem trabalha com o modelo de híbrido, né, que boa parte das empresas hoje tem, para fazer esse monitoramento do que as pessoas estão fazendo, se as pessoas estão cumprindo o que você contratou elas. Na prática é isso. Sim. Né? A própria CNI, eles já medem indicadores de improdutividade. Né? O Brasil é um dos países mais improdutivos. Comparado a outros países, vou até citar um exemplo, o próprio Estados Unidos, por exemplo. E aí talvez o maior erro aqui no Brasil é o próprio mecanismo trabalhista, né? Então a gente tem lá um mecanismo onde você trabalha, logo você ganha. Se você não trabalha, logo você não ganha. E aqui no Brasil é diferente. Então, se o camarada ele não é tão produtivo assim, ele está ganhando da mesma forma. Né? Então esse mecanismo e essa tecnologia vai ajudar muito as empresas a medir essa produtividade e a poder realmente exigir com que o colaborador, dentro do período a qual ele está sendo pago para fazer o que ele tem que fazer, ele tenha uma melhor produtividade. Né? Então tem essa jornada. Essa discussão foi muito grande, saiu muita coisa na mídia sobre isso. E eu vi um comentário que eu achei ótimo, né? Uma colega de um outro banco falou assim: nossa, que pena que aconteceu isso.
tragam aqui, vem aqui para tal banco, que aqui não sei o que, tal. Mal sabe ela por que o cara foi mandado embora. Mas na prática, foi contratado para trabalhar 8 horas por dia e não trabalhava, pessoal. Assim, bem simples, assim, bem direto ao ponto, o cara não fazia. Óbvio que assim, o número é muito maior do que que a gente capturou, é muito maior do que realmente foram demitidos. Mas o ponto é, opa, isso aqui eu consigo salvar, né? E é bem mais da metade, tá? Então assim, parte eu consigo salvar. Essa outra parte aqui realmente não tinha muita salvação mesmo. Tanto é que assim, demitiu e não contratou outros, não repôs, tá? Não houve reposição. Ah, mas banco, não sei o que, tal. Cara, eficiência, pessoal. Eficiência, produtividade. É isso que busca. E não tá errado em buscar isso, né? Esse negócio, a gente brinca, né? Aquela empresa que é muito não, funcionário, abraça a árvore, tal. Legal, bacana, tal, mas tem que tomar alguns cuidados também, porque senão todo mundo abraça a árvore e ninguém esquece de vender, trabalhar, entregar, fazer, faturar, né? Tem que tomar alguns cuidados aí. Legal. Lessa, quero te agradecer. Nós chegamos ao final de mais um Cast do Bem. É um espaço aí dedicado a boas ideias, boas histórias, destinado a você, empreendedor, empresário que busca temas do bem. Quero que você, por gentileza, pode olhar naquela câmera, agradece seu público também. Obrigado, pessoal. Como eu falei, eu fico à disposição, né? Se alguém quiser conhecer um pouco do trabalho ou quiser também falar um pouco, levar um pouco da tecnologia para as empresas, né? Para as pessoas que estão lá, elas entenderem realmente que elas precisam adotar a tecnologia para dentro das empresas. Fico à disposição de vocês aí. Obrigado aí. Agradeço você antes, agradeço você, Kelvis, pela oportunidade de falar aí no Cast do Bem, viu? Foi um prazer aí, Valeu, foi um Lessa. papo muito Muito legal. obrigado. Kelvis, obrigado mais uma vez pela sua Conta presença. comigo, Anderson. As suas palavras aí finais de mais um Bom, episódio. muito obrigado. A gente sente satisfação em fazer negócios com caras do bem e poder fazer muito além de negócios, né? Levar um papo do bem, levar uma ideia produtiva, algo que pode agregar aí para as pessoas também. Obrigado pela oportunidade e conta comigo. Legal. Esse canal é patrocinado pela Assessoria do Bem, pela ADB, uma das maiores consultorias nacionais que atua com captação de incentivos fiscais à inovação tecnológica. Não deixe de seguir nosso canal, dá lá o seu like, segue também as nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.